Olá, seja muito bem-vindo a mais um IC Podcast. Eu sou João Lucas Batista e nosso programa de hoje tem o prazer de receber o médico pediatra Vladimir Lorentz. Ele vem lá de Miami para cá, para o nosso estúdio, para a gente conversar um pouco sobre principalmente o seu projeto Ser Mamãe, que faz toda essa parte do parto lá nos Estados Unidos, vai nos explicar um pouco como funciona, contar um pouco sobre sua trajetória. E para a gente entender um pouquinho mais de toda essa situação, principalmente envolta lá nos Estados Unidos, que é muito interessante, né, doutor, de modo geral, já que é um dos países do mundo que mais tem brasileiros indo para lá ou que já estão estabelecidos lá. Sim. Doutor, primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui conosco. E primeiro que você imagina, a gente que fica feliz em recebê-lo. E eu queria começar a nossa conversa que o senhor falasse um pouco da sua relação com os Estados Unidos, né? Quando que o senhor foi para lá, para a gente entender como é que foi esse desenvolvimento, uma vez que o senhor foi jovem para lá, né, e foi fazer faculdade lá e depois seguiu sua carreira, né? Na verdade, fui para os Estados Unidos inicialmente quando eu tinha 6 meses e foi numa época que eles estavam chamando pessoas para trabalhar em Michigan. Inclusive, meu avô foi trabalhar para a Ford naquela época. E meu pai, minha mãe e eu, como primeiro neto da família, fomos também nessa leva, né? Só que ficamos só um ano porque houve uma recessão nos anos 70 e meu pai acabou perdendo o emprego dele e a minha avó estava chorando que queria um neto, então voltamos para o Brasil. Só que eu passei essa parte eu não lembro, obviamente, que eu era bebê, e a minha irmã nasceu lá, né? Ela é americana, nasceu em Michigan. Daí viemos para cá e eu fiquei ouvindo falar dos Estados Unidos até os meus 14 anos. E minha mãe falando, vamos voltar. E meu pai enrolando, falando, não vamos. Uhum. Acabou que 14 anos de idade, um pouco antes dos 15 anos, decidiram voltar. Mas nesse tempo de crescimento, em termos de infância, adolescência, até os 15 anos ali, adolescência de modo geral, você viveu aqui em São Paulo com a família? Exatamente. Eu sou bem paulista, assim, nas minhas raízes, né? Até aquela questão de falar meu, sim. Eu ainda mantenho até hoje, mas eu vivi aqui até os perto de 15 anos de idade. Eu terminei a 7ª série aqui e foi dia 10 de março de 1984 que nós voltamos. Uhum. Eu até lembro o contraste, né? Tava o verãozão, carnaval aqui, verãozão, maior calor, e cheguei lá no aeroporto em Nova York naquela época, e quando abriu aquela porta do aeroporto e que bateu aquele vento frio em mim, eu nunca tinha não lembrava de haver vivido aquilo, né? Porque eu era bebê antes. E aquilo lá ficou na minha memória, aquele ar frio batendo em mim. E como é que foi esse primeiro momento de adaptação? Só para a gente também entender de um contexto geral, para depois a gente entrar na parte, né, dos seus estudos e depois a sua carreira posterior. Como é que foi? Seus pais, né, já tinham vivido lá um tempo, tanto é que tinha o interesse da sua mãe de voltar, queria voltar, mas como você tinha ido bebê, né, e cresceu depois no Brasil, que é uma situação diferente, como é que foi essa primeira adaptação? Até porque você, imagino, concluiu os estudos lá, né, de ensino médio, que a gente chamaria aqui. No começo eu sofri, porque até é engraçado que eu conto para as pessoas que quando eu fui para os Estados Unidos, eu passei pelo Rio de Janeiro, fizemos escala no Rio de Janeiro, nem o aeroporto de Guarulhos existia naquela época, saímos do 747 do aeroporto de Congonhas, imagina. Uhum. Tá. E paramos no Rio de Janeiro, eu comprei uma fita de Roberto Carlos lá. E levei comigo. E eu quando eu cheguei lá, ficava ouvindo aquela música do Roberto Carlos, chorando de saudade da minha família. Eu tenho muitos primos, né? E no começo eu aprendi inglês muito rápido, porque ninguém falava português lá. Sim. Ninguém fala português lá. Foi de certa forma assim, na raça, que a gente chama assim, né? Tendo que se virar. Foi ótimo eu ter ido para Michigan por essa razão, né? Porque quem vai para Orlando sofre porque fica no meio de um monte de brasileiro e não aprende o inglês. Mas me jogaram numa escola americana onde todo mundo falava inglês e eu tive que aprender rápido. Isso aí dá um impacto, entendeu? Com certeza. Então eu me sentia como um ser extraterrestre, por mais que eu tenha essa cara de gringo que eu tenho, eu me sentia meio extraterrestre lá, porque as pessoas eram bem diferentes de mim. Eu sou ainda bem brasileiro e eu era fresquinho de São Paulo, né, jeito brasileiro. Então
eu estudei muito, eu foquei em tocar música, até tinha o meu cavaquinho que eu queria fazer legal. de tudo para tentar aprender naquela época. Eu gostava da minha cultura, né? O fato de eu estar longe de não estar no meu meio até ajudou eu a estudar muito, porque eu foquei no que eu tinha que fazer, né? Eu tirei a melhor nota do high school, a melhor nota da faculdade, e sempre fui assim, dedicado, estudando, fazendo pesquisa. E dessa forma eu entrei na medicina depois, eu fiz bioquímica, depois fiz medicina, né? Acabei fazendo medicina em New Orleans, na Tulane University, que para os brasileiros não é uma universidade muito conhecida, mas é uma universidade extremamente conhecida para os americanos pelo fato de que ser uma das primeiras universidades de medicina do país, que foi fundada em 1834. Que legal. Acho que é 34. Na verdade, você anda nos corredores lá e tem as placas com as fotos de todo mundo que graduou. E tem a placa de todos os anos na parede. Né? Um dia alguém vai olhar para minha foto lá e falar, olha, esse cara antigamente que se formou lá, né? Se formou lá. Que legal. Então eu estudei lá em New Orleans, depois eu vim fazer minha residência na Flórida, porque eu queria trabalhar com o povo latino brasileiro. Eu queria voltar às minhas raízes. Por isso que eu fiz minha residência de pediatria no Jackson Memorial Hospital lá em Miami. Fiquei por lá porque eu já tinha me acostumado, mas na verdade devia ter voltado para Orlando, que é o que eu fiz agora. Eu abri a clínica em Orlando, estou morando em Orlando agora. Ainda tenho uma clínica em Miami e ainda vou de trem para Miami toda semana. Agora eu queria, na verdade, quando o senhor citou, né, nesse trabalho com o povo latino, de modo geral, para a gente entender um pouquinho mais, a atuação da pediatria lá. Imagino que o senhor possa ter até contato com pediatras brasileiros, imagino que pela profissão e também pela nacionalidade, né, essa proximidade. Queria que o senhor pudesse trazer para a gente o que tem de diferente, de modo geral, nesse processo como um todo, para depois a gente entrar até mais a fundo em termos do parto nos Estados Unidos, como que funciona, e também o interesse, muitas vezes, dos brasileiros ou de outros estrangeiros, né, do ponto de vista americano, de irem para lá para terem seus filhos para ganhar nacionalidade. Né? Então, a gente vai eventualmente acabar falando do programa que eu criei, né? Mas claro. Em relação à pediatria, a pediatria no Brasil e nos Estados Unidos são baseadas basicamente nos mesmos princípios em relação à questão médica, só que da questão humana é diferente. Tá? E é uma coisa que os brasileiros sofrem bastante lá na Flórida, porque o médico americano ele tem aquela fama de ser mais sequinho e ele é mais sequinho. E é mais sequinho, de repente, culturalmente, e é mais sequinho também pelo sistema, que é um sistema que empurra o médico para ver muitos pacientes por hora. Inclusive, eu não sei como é que eu consegui fazer isso na minha vida, mas houve um dia, no começo da minha carreira, houve um dia que eu vi 60 pacientes em 6 horas. Tá? E eu não sei como é que eu consegui ver tanto paciente em tão pouco tempo, mas por haver vivido essa questão de não dar tanta atenção como eu achava que deveria dar ao paciente, eu decidi trabalhar do jeito que eu trabalho hoje em dia, que eu me recuso a trabalhar daquela forma. Eu, na verdade, por haver trabalhado muito tempo vendo grandes volumes de pacientes, eu já atingi uns 180 mil consultas desde que eu comecei a trabalhar, entendeu? Mas hoje em dia eu vejo 2 pacientes por hora. E, na verdade, por ser brasileiro, por falar português, por ter também um jeito mais brasileiro de ser mais aberto, conversar com os pacientes e ter o tempo disponível para conversar com os pacientes, eu acabo prestando um serviço mais parecido com o do Brasil. Apesar que eu ouvi falar que agora no Brasil, em algumas situações, eles estão rodando um monte de pacientes por hora também. Mas, em geral, no Brasil, tradicionalmente, o pediatra dá mais atenção, tem mais tempo com o paciente. É legal ouvir isso de um pediatra, e principalmente o senhor que trabalha com um público muito variado, né? Uma vez até que trabalha fora do Brasil, porque eu imagino que seja muito importante esse tipo de contato, porque muitas vezes as mães, vamos colocar assim, né, que acabaram de ter filhos e tudo mais, se sentem muito vulneráveis, né? E aquela atenção, aquela conversa com um pouco mais de proximidade, eu acho que faz toda a diferença nesse primeiro momento, né?
Totalmente. Agora, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente por o senhor morar numa região que até os brasileiros, mesmo daqui do Brasil e que às vezes nunca foram para os Estados Unidos, mas costumeiramente sabem, né, que região de Orlando, Miami, tem muitos brasileiros, tanto residentes como turistas, né, pessoas que vão e voltam. Um monte, né? Tanto que eu lembro de ter visto uma vez que tinha até um Banco do Brasil lá, um prédio do Banco do Brasil lá, porque para atender esse público. E eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente, do que leva as pessoas, os brasileiros, a irem para lá, para as mulheres, né, para serem mães, né, para terem filhos lá. Bom, o que leva, antes de eu responder essa pergunta, eu vou responder a questão de que por que os brasileiros vão para lá do programa ou brasileiros que moram lá. Eles vão para lá porque é o clima parecido com o do Brasil, né? Então eles se sentem mais em casa. E também porque já existe uma população brasileira, então eles encontram um pouco do conforto da sua cultura lá na Flórida. E também levando em consideração que a Flórida é uma área latina, tá? Tem até a piadinha que fala para o pessoal que mora em Miami, por que Miami é tão bom, você sabe? Não. Porque é pertinho dos Estados Unidos. Tá? Porque Boa. parece Estados Unidos, entendeu? Então, as pessoas vão lá buscando esse conforto, tá? O que você não vai necessariamente encontrar em outras partes dos Estados Unidos. E eu sou testemunha disso porque eu morei em Michigan. Tá? Sim. No encontro. É outro mundo, digamos. Totalmente. Então, eles estão procurando isso. Então, para quem vem de fora, em geral, esse é um fator muito grande. Sim. Tá? E agora você pergunta para quem vem ter o seu filho lá, é um dos fatores muito importantes também. Você vai deixar o teu meio ambiente aqui para se aventurar a estar num lugar longe de familiares, longe dos médicos que você conhece. Um fator que é importante é o clima também. Claro que o mais importante é ter segurança com os médicos, porque ninguém vai se aventurar sair do país para ter um filho com médicos na Flórida sem conhecer os médicos, sem saber quem eles são. Com certeza. Tá? E eu, graças a Deus, eu digo que eu já conquistei a confiança dos brasileiros internacionalmente, não só brasileiros, de pacientes de todo mundo, com o trabalho que a gente fez até então. Do ponto de vista médico, a qualidade médica que a gente tem, nós atendemos pacientes locais e internacionais. E só olhar na internet que vai achar centenas e centenas de pessoas que escreveram a respeito de suas experiências. Não existe médico que tem 100% de positivos. Aprovação, né? Se você vê algum que tem 100% de aprovação, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada. Porque alguma coisa foi manipulada, não existe. Mas estamos falando mais de 95% de aprovação. Tá? E tanto que os pacientes que procuram o nosso serviço de forma internacional, eles, por conta própria, porque a gente dá contatos de pacientes que estiveram conosco, mas a pessoa fala, né, esses foram dados a nós porque gostaram do programa. E é verdade, as pessoas vão pensar isso. Mas as pessoas vão por fora também. Elas põem lá, hashtag pediatra de Miami, hashtag ser mamãe em Miami. E aparece lá um monte de coisa e eles vão direto às pessoas que vieram com a gente e perguntam. E as mães falam. Algumas não querem falar nada, algumas respondem e falam que experienciaram. E tanto que nós tivemos já mais de 3 mil pacientes internacionais. Tá? E 1.500 são do Brasil, mais ou menos. E a gente tinha até um grupo de WhatsApp no começo que eu fechei por questão de que havia problemas de pessoas roubarem contatos lá, isso não estava funcionando muito bem. Sim. Mas durante aquele início, uma das pessoas conhecidas que veio com a gente, talvez você saiba, a Karina teve filho com a gente, Karina Bach. Tá? Ela foi a primeira conhecida que teve filho com a gente. Como que ela chegou a gente? Ela cogitou a possibilidade de ter filho nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que ela já tinha, talvez, intenção de viver lá no futuro, que ela agora é minha vizinha, ela mora lá em Orlando. Eu cuido do Henrico lá, tá? Mas ela já estava pensando em ter filho, o Henrico, nos Estados Unidos, e ela, a agente dela, não ela, a agente dela contatou a gente, conversou com a gente, eu falei, posso pôr você no grupo, fala direto com as mães, tem mais de 100 mães lá. Sim, para ter um pouco do relato, né, da experiência. Tá lá, 100 mães.
Lá era um grupo que tinha interessados e mães que estavam no programa no momento e mães que já haviam estado no programa, tudo junto. Certo. Difícil de esconder alguma coisa. Aham. E ela ficou no grupo lá, ela ficou, vamos fechar com vocês, vamos ter o nosso filho com você. Então, deu essa confiança. Legal. Essa ação, principalmente dela ou de outras mães, já estão incluídas nesse Ser Mamãe, que é um projeto desenvolvido pelo senhor? Ação, não entendi. Não, a ação dela ir até os Estados Unidos já está dentro da atuação do Ser Mamãe ou isso veio depois? Na verdade, como que aconteceu isso? Quando eu comecei a trabalhar no ano 2000, como pediatra, que eu terminei minha residência, eu já fui com todo vapor, falando, eu vou atender o público internacional. E eu queria atender turistas, porque Flórida, né? Sim, cheio de gente, né? Eu falei, vou atender turistas. E eu atendi turistas de tudo quanto é país, russo, francês, em domicílio, muito. Tá? E eu comecei a olhar todos os nichos de tipos de pacientes internacionais que haviam. Os que vieram viver lá, os que passavam parte do ano lá, os que estavam por turismo. E eu fui atrás de atender esses diferentes nichos, chegando na origem, né? E eu me enterei que havia muitos russos vindo ter filhos lá. Na verdade, hoje em dia já não mais, né? Por razões óbvias. Sim. Mas naquela época nasciam 100 bebês russos por mês, mais ou menos, uma estimativa. Muitos. E haviam agências. Tá? Agora, nós não somos uma agência. Correto. Tá? Mas haviam agências, porque agências que são pessoas que não são médicos, que entendem a demanda e que criam a situação, facilitam a vinda desses pacientes e ganham na venda de passagem, venda da estadia, ganhavam em tudo. Em todos os processos eles tinha ganhavam. Sim. Eles, possivelmente, quando o senhor está dizendo, com relação a isso, eles até possivelmente conheciam os médicos indicados? Olha, vai vir um paciente, como que o senhor... Não, exatamente. Só que eles falavam o melhor pediatra, o melhor obstetra, o melhor é o que pagava eles mais. Correto. Por isso que quando você paga um kickback, como é que fala em português? Quando você dá um dinheirinho de retorno para um médico. Certo. Isso aí influencia a habilidade do médico de ser realmente transparente e fazer o que é melhor para o paciente. Sim. Portanto, eu sim tirei a ideia deles, mas eu não fiz o que eles estavam fazendo. Eu falei, eu vou fazer algo transparente. Eu vou prover serviços médicos pediátricos. Eu encontrei um grupo de obstetras excelente. Dr. Cárdenas, na verdade, foi o meu primeiro contato. O cara é fantástico. E ele abriu as portas para mim, para a gente trabalhar em conjunto. Tá? E trabalhamos em conjunto com o Hospital Mercy, usando os serviços deles, né? E vendendo o serviço ao paciente internacional de forma transparente, falando, aqui está quanto que vai sair, porque o que o paciente quer saber? Quanto vai custar, importante saber. Sim. Então, quanto que vai sair sem intercorrência os custos médicos? Tal, aqui é esse valor. Então, já dá para mensurar o custo. E, a parte disso, tem a questão que durante 10 anos, né, que nós fomos pouco a pouco descobrindo, vendo qual a informação que o paciente precisa, e fomos ajustando conforme foram mudando as coisas. Desenvolvemos um e-book preparatório antes da vinda, um e-book para estadia e um e-book para retorno. Legal. Tá? Então, lá tem tudo mastigadinho que o paciente possivelmente possa precisar para fazer esse processo. Tá? Porque a pessoa que está procurando saber sobre isso não sabe nada sobre isso. Então, o paciente se comprometendo com a gente já vai passar toda essa informação ao paciente. E ele vai poder seguir esse processo para que seja tudo o mais suave possível. Excelente. Agora, doutor, o senhor comentou que começou a atuar no ano de 2000, a gente está em 2025. Eu não sei como que as coisas possam, até do ponto de vista legal, ter mudado, né? Porque o senhor tinha citado, por exemplo, que o interesse, muitas vezes, do pessoal latino de ir para a Flórida, tem o clima, tem, às vezes, uma comunidade ali, uma rede de apoio, mas, de modo geral,
o principal interesse, pelo menos de muitas pessoas que ao longo dos anos foram para lá, é para que o filho pudesse ter a nacionalidade americana, né? Sim, isso aí principal, com certeza um dos principais motivos, é a razão né? principal da maioria dos pacientes falam para mim. E aí eu queria só que o senhor explicasse um pouco se ao longo do tempo isso teve alguma mudança. Se agora precisa ter algum tempo lá, se os pais precisam comprovar alguma coisa, porque muita gente, né, convenhamos, ia de maneira ilegal, tinha o filho e depois tinha que se resolver com outras questões. Né? Ilegal, quando você fala ilegal, na verdade, para mim, ilegal é a pessoa entrar pela fronteira, vir sem visto. Isso sim é ilegal. Tá? Quando a pessoa vem com qualquer tipo de visto, ela não está ilegal. E a pessoa, nos Estados Unidos, também é legal você usar sistema de serviço médico para qualquer que seja o propósito, inclusive ter um filho. Portanto, ter um filho nos Estados Unidos, independente de tipo de visto que você tenha, não é ilegal. Tá? Também, como consequência, a criança nascendo lá, ela é americana. Isso é uma consequência. E, portanto, as pessoas, a maioria vem por essa razão, porque eles querem a cidadania. Eu não vendo o meu serviço com esse tema. Claro. Tá? Porque isso não é correto de eu começar a tentar usar isso como isca para atrair paciente. Tá? Eu falo do meu serviço médico da qualidade. Sim. E, inclusive, nós tivemos muitos pacientes que não vieram por essa razão. Claro que a maioria vem por essa razão, e eu sei porque eles falam para mim. Tá? Sim, sim. Mas eu tive paciente que veio fazer acompanhamento com a gente e depois voltou para ter filho no Brasil. Eu tive paciente que veio com a gente pela Zika, para não estar no Brasil. Ah, sim. E fez o acompanhamento completo, teve bebê para não estar no Brasil. Tá? Eu tive pacientes que vieram de outros lugares dos Estados Unidos para ter filho com a gente pela língua, porque eram brasileiros que moravam em Alasca, casado com americano, e vieram ter seus filhos conosco porque queriam estar com um médico que fala português. E num clima mais ameno. Então, sim, existem outros motivos pelos quais os pacientes vêm, mas a maioria das vezes o que eles relatam é isso. Tá? E, na verdade, é tudo olhado da mesma forma, tá? Pela mídia. Bebê âncora, eles usam esses termos, né? Só que a preocupação maior nos Estados Unidos é de milhares de pessoas que entram ilegalmente pela fronteira, que não como uma crítica, mas uma realidade, que são pessoas, em geral, com menos poder aquisitivo, mais às vezes com menos nível educacional, que vão ficar de forma ilegal no país, vão ter um filho americano, e esse filho americano vai ser filho daquelas pessoas, dentro do país ou fora do país, e vai talvez não receber o nível educacional que deveria, talvez vai vir a ser dependente do governo nos Estados Unidos, igual como os pais. E o Trump não quer isso. Na verdade, ninguém quer, porque não é justo para o povo americano ficar pagando imposto para sustentar pessoas que entram pela fronteira, certo? Igual como não seria para brasileiros. Então, ele não quer isso, mas a população de pacientes que vem conosco, que vem com visto, qualquer que seja o visto de estudante, de turista, ou visto de investidor, porque tivemos muitos já, porque a população que vem com a gente tem um poder aquisitivo relativamente alto. E eu digo para as pessoas, se você não tem poder aquisitivo para fazer isso, não venha, porque a pessoa tem que estar apta a pagar pelo serviço. Não é correto usar serviço público. O serviço público não é para brasileiros virem usar, é para quem mora lá e precisa. Né? Então, essas pessoas que vêm a ter seus filhos lá, eles vão dar uma boa educação aos filhos, porque eles já estavam preocupados com os filhos, de terem uma oportunidade, que eles falam muito de oportunidade para o futuro, né? E eles vão investir nos seus filhos na educação. A criança já vai um dia vir aos Estados Unidos, mesmo que os pais não venham antes, vir aos Estados Unidos a estudar, e já vai ter todo o estudo anterior, que foi um investimento que foi feito na criança, que o governo americano não teve que fazer. Vão ter essa cultura de trabalho, de crescer, de se desenvolver, já aprendido isso dos pais, porque é essa conversa que os pais têm. Então, são pessoas que vão trazer o benefício para os Estados Unidos. Sabe que é brain power, como é que fala?
Muitas vezes até a Rússia, por exemplo, perdeu muitas pessoas qualificadas, coisa que se chama de sim, brain sim. drain. O oposto de brain drain, trazendo pessoas qualificadas para o país. Certo. Que isso é vantajoso. Tá? Então, o que o programa faz indiretamente para os Estados Unidos é positivo. Inclusive, o Trump falou do Gold Card. Sim, que daí seria um valor, né? Ele tá olhando questões monetárias. Sim. Tá? O Gold Card, entendeu? Ele quer que pessoas tragam investimento ao país. Eu estou falando de investimento de pessoa. Você está trazendo uma pessoa preparada aos Estados Unidos para contribuir ao crescimento do país. E muitos dos pais acabam mudando para os Estados Unidos, abrindo empresa antes mesmo da criança já está adulta. É comum até que esses pais que fazem esse procedimento, juntamente com todo o trabalho do senhor, e talvez, imagino, da sua assessoria, né, trazendo todo esse apoio, e aí a criança, após nascer nos Estados Unidos, os pais continuam por lá por muito tempo, ou é comum também que eles voltem ao Brasil, apenas que a criança, né, tenha todo o trabalho claramente, né, especializado e a cidadania americana, e depois, às vezes, é até natural que volte ao Brasil, cresça por aqui? Como que funciona? Varia muito. Tem pessoas que vêm fazer check-up comigo regularmente. Tá? Eles vêm do Brasil para fazer check-up comigo, com os filhos deles lá nos Estados Unidos. Tem pessoas que vão embora e falam, daqui 1 ano eu estou mudando para cá, daqui 2 anos estou mudando para cá. Daí, quando mudam para lá, daí voltam a ser meus pacientes. Tem pessoas que na verdade, já vieram para ter o bebê, mas já estão abrindo empresas, já estão mudando para cá. Tem de tudo. Tá? Tem pessoas que vão embora, passam 5, 10 anos, já tive família, e depois voltaram. E voltam a estar comigo. Então, eventualmente, a ideia é voltar para os Estados Unidos. Porque, olha, tá cheio de gente que critica os Estados Unidos, né? No mundo inteiro. Cheio de gente. Só que, no final das contas, os Estados Unidos é os Estados Unidos por quê? Pela ética de trabalho, de fazer as coisas certas. Os Estados Unidos faz tudo certo? Não. Ninguém faz tudo certo. Mas, em geral, comparado ao mundo como todo, eles estão lá em cima em questão de fazer as coisas de uma forma correta. Né? Isso o senhor inclui a área da saúde, principalmente? Tudo. Tudo. Fazem besteira, fazem erros, fazem, todo lugar faz. Só que tem níveis, né? Níveis de como um país é correto ou não. Eu acho que tem até um ranking, né? De corrupção, sim. de coisas incorretas. Os Estados Unidos está um dos melhores, não é o melhor, tem países mais corretos, mas eu até recentemente pus a minha, porque hoje em dia, por causa de toda aquela opressão que houve recentemente de cancel culture, tá? As pessoas têm medo, não sei o quê. Eu enfiei uma bandeira americana na frente da minha casa, lá, grudei ela na frente, igual todo mundo fazia quando eu cheguei nos Estados Unidos. Porque o americano tem que ter um orgulho do que tem lá. E eu me considero americano. Eu moro lá há 41 anos e eu vou viver o resto da minha vida lá. Então, e se tivesse que pegar uma arma e lutar pelos Estados Unidos, eu pegaria uma arma e lutaria pelos Estados Unidos. Doutor, o senhor explicou para a gente, né, principalmente como é que funciona essa obtenção, né, da nacionalidade americana quando uma criança nasce lá, que é algo que ao longo dos anos não teve nenhuma diferença. Mas, assim, o senhor acredita que, de acordo com as políticas recentes, os debates, isso pode ser alterado, ter uma limitação? Não sei, o senhor poderia estar mais por dentro? Como que o senhor acredita nos ânimos dos parlamentares ou da própria opinião da população acerca disso? Olha, como eu mencionei para você, a opinião da população está em parar isso. Porque eles estão pensando naquele grupo grande que eu falei para você de pessoas que tiram proveito. Sim. Tá? Eles não estão pensando no grupo pequeno que eu estou falando. Tá? O que vai ou não acontecer é imprevisível. Tá? Você sabe como é que é. Em geral, tudo está muito volúvel. Depende de quem ganha a eleição, depende da Câmara, né? Também. O fato é que a gente está falando de uma lei constitucional que a lei em si é impossível de mudar num clima polarizado. Certo. Requer 70% na House of Representatives e no Senate, né, para mudar. Sim, sim. O Congresso, né? Não vai ter 70%. Sim. É muito nunca, difícil. nos dois. Então, isso não vai mudar. A única coisa que o Trump poderia conseguir, o que ele está tentando, ele empurrou a ordem executiva dele
porque ele sabia que ia ser bloqueado como inconstitucional, e para levar o tema às mãos da Suprema Corte. E a Suprema Corte está com isso nas mãos, que essa lei já é vista dessa mesma forma há mais de 100 anos, não sei, eu esqueci agora, mas muito tempo. Já foi vista esse tema pela Suprema Corte umas 2 vezes no passado. Já foi interpretada pela Suprema Corte como é atualmente interpretada. E ele está cruzando o dedo dele, esperando que a Suprema Corte, de alguma forma, mude a interpretação. Vai mudar a interpretação? Não tenho a mínima ideia. Como cidadão americano e uma pessoa que acompanha a política já desde o início, desde o tempo do Reagan, tá? Que é quando eu cheguei lá, Sim. Não creio. Não creio que a Corte vai mudar a interpretação de mais de 100 anos, porque o Trump quer fazer a ordem executiva dele valer. Tá? Então, tanto que eles estão enrolando. Eles estão, talvez julho do ano que vem que vão falar a respeito. Isso vai se arrastar, né? As pessoas ficaram com medo de ir para lá quando ele começou a falar. Eu entendo porquê, mas no final das contas, provavelmente muitas pessoas estão agora arrependidas de não ter vindo, né? Nosso volume, nós tínhamos um volume de 23 por mês. Nossa, vem 23 por mês, é um volume alto, né, doutor? Internacionalmente, metade do Brasil. Sim, não todos brasileiros. Mais metade do Brasil, mais né? metade do Brasil. Mas que o senhor é brasileiro também, né? Eu acho que vão mais também por conta disso, né? Então a fatia maior seria o percentual, né? Exatamente, pela língua. Então metade sendo brasileiros e esse número. E daí caiu para 6 quando ele começou a falar. Então esse ano agora foi, para mim foi duro, obviamente, financeiramente, porque afetou. Claro. Afetou meu programa, caiu bastante o volume. Só que pelo outro lado agora, gradualmente está aumentando. Acho que esse mês já chegamos a 15. Logo em breve, provavelmente vai voltar perto de 20 e pouco. Muito bem. Doutor, aqui na nossa conversa o senhor trouxe diversos detalhes, né, acerca do interesse dos estrangeiros irem aos Estados Unidos, recorrerem aos procedimentos médicos de lá, tanto pela excelência, na parte geográfica, como o senhor citou, né, de Orlando, Miami, pelo clima, rede de apoio, e, claro, a nacionalidade americana também é um dos itens importantes. Para quem estiver assistindo essa entrevista e tiver interesse em adquirir seu trabalho, né, esse serviço prestado, ou pelo menos tirar algumas dúvidas, como é que pode acessar alguma rede social ou conversar com alguma assessoria do senhor para que pudesse entender como é que funciona, o que essa pessoa precisa, tirar visto de todo mundo? Eu acho que pelo menos esses primeiros passos para depois poder realmente embarcar. Tá, é muito simples isso aí. Na verdade, nós temos tudo extremamente bem estruturado. Inclusive, temos o site que dá muita informação, sermamãemmiami.com. Não tem jeito de errar. Sim. Tá? A pessoa entrando nesse site, ela tem um telefone, que quem responde é a Fabiana, que está com a gente já faz um bom tempo, e ela sabe tudo sobre o programa. Tá? Ela responde esse número. E também a pessoa pode receber um e-mail com informações detalhadas de preços atualizadas, apertando o botãozinho Saiba Mais. Uma vez que a pessoa clica, ela preenche umas informações básicas, envia a informação básica para a gente para estabelecer aquele elo e automaticamente ela recebe um e-mail com essas informações básicas. Legal. Daí existe todo um processo onde a pessoa eventualmente decide vir conosco, daí efetua um par de pagamentos iniciais como um comprometimento. Né? Na verdade, eu nem fazia isso antes, mas eu fiz porque havia um pouco de abuso, a gente dava muita informação. Até uma carta eu dou para apresentar na imigração, falando que nós estamos aptos a cuidar do bebê e tudo. E as pessoas pegavam tudo e chegavam na hora nos Estados Unidos e iam para o outro lado. Entendi. E essa população é a população, em geral, que não deveria estar vindo porque eles estão tentando economizar dinheiro. E eu digo isso por quê? Porque tem o custo do serviço, tem o custo da estadia e tudo, mas a pessoa tem que estar apta também a pagar por intercorrências, custos de UTI, se houver custos de UTI. Sim. E acontece pouco, mas existe essa responsabilidade. Então, eu sempre falo para as pessoas, tem que ter esse recurso. E quem não tem esse recurso, tenta a sorte. Então, eles vão para um lugar mais baratinho, procuram, às vezes nem no pediatra levam, voltam rapidinho para... Né?
Então, estávamos tendo esse problema. Mas agora nós cobramos esse valor como etapas para poder ter o paciente recebendo nossas informações e a nossa carta de apresentação na imigração. Entende? É tudo bem programado. Agora, eu só queria, para a gente até fechar a nossa entrevista, estava conversando com a sua assessora um pouquinho antes de falarmos, e ela tinha citado, por exemplo, que recentemente o senhor deu uma entrevista para não sei se uma televisão lá da Flórida e tal. É. Como é que a mídia enxerga, né, um brasileiro que está fazendo todo esse trabalho, de modo geral, algo legal, realmente transparente, como o senhor até citou em termos dos contatos, né? Os valores já são apresentados, então quem tiver interesse já sabe quanto vai ter que gastar, quanto que precisa orçar e tudo mais. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que a mídia lá fora também vê esse trabalho do senhor. Olha, qual mídia? Perguntou você. Um pouco em geral. Porque tem diferentes tipos de mídia, né? Ok. Você sabe ao que eu me refiro. Tem a mídia que ela é objetiva e ela quer falar para as pessoas o que existe, o que não existe e falar dos pontos. Sim. E já várias vezes foi entrevista. Não sei se você chegou a averiguar, mas a gente já saiu muitas matérias no Brasil e também fora do Brasil, até no Wall Street Journal, tá? Que legal. Então, mídias que falam de forma objetiva, de entrevista, e eles falaram da informação de forma objetiva. Existem jornais locais que eles rodam a história um pouco para fazer ficar mais interessante. Distorce um pouco, bastante, para fazer ficar interessante. Inclusive, um exemplo, por exemplo, tem uma agência de russos que estava... eles estavam falsificando a assinatura do pai, que não estava presente nos Estados Unidos, para conseguir tirar o passaporte. Então, eles falsificavam a assinatura como se fosse o pai lá. Tá? Coisa errada nos Estados Unidos... Demora 1 ano, demora 2 anos, vai tudo para cadeia. Entendi. Tá? Eu já vi cubano ir para cadeia, já vi russo ir para cadeia, já vi um brasileiro recentemente, um cirurgião plástico está na cadeia. Um monte que eu conheci. Tá? Então, coisa errada, vai para cadeia. Só que esse jornal brasileiro, naquela época, pegou essa história. Agência russa de parto, a FBI, vai cadeia, não sei o quê. Existe um programa Ser Mamãe em Miami. Então, eles jogam uma coisa para criar sensacionalismo. E até o Domingo Espetacular aqui fez uma coisa similar. Assim, eles começam a história de uma forma positiva, falando, forma não positiva, mas objetiva. Daí, no fim, eles põem aquela música fúnebre, assim, de crime, e daí põe um advogado falando uma besteira, porque você sempre arruma alguém para falar uma besteira, né? Mas é o que o senhor disse, né? Dentro de todos esses anos de imigração, né? de entrada, né? De estrangeiros e tudo mais, claro que tem pessoas que agiram de maneira, né, errada para falsificar um documento, para tentar burlar alguma situação. Sim, tem pessoas que fazem errado, e eu quero que eles sim vão para a cadeia, porque eles não deveriam estar lá. Eles não deveriam fazer coisa errada. Gente fazendo coisa errada não tem que estar lá. Eu acho que o país tem que se infiltrar esse tipo de pessoas que infelizmente acontece. As pessoas vêm de fora, da Rússia, muito, tá? Trazem da Rússia as maneiras de fazer. Eu suponho que existe o jeitinho russo também. Chegam lá, fazem as coisas erradas e... Inclusive, eu trabalhei numa clínica com os russos inicialmente, e os donos eram russos, só que eles não tinham a licença da clínica. Eu, como médico, tenho a minha licença, mas se eles têm a clínica deles, eu trabalho para eles, eles têm que ter uma licença da clínica e eles têm que ter um diretor médico. E eu falei para eles, você tem que ter um diretor médico, você tem que pagar a mim ou a obstetra para ser o diretor médico. E eles ficaram enrolando e não queriam pagar. Eu cheguei para eles e falei, olha, sinto muito, mas eu não vou trabalhar mais aqui. Eles arrumaram outro pediatra. Eu segui meu caminho. 2 anos depois, estava ele e a irmã dele na prisão. Então, como eu disse, vai para a cadeia eventualmente quem faz coisa errada. Eu já vi de tudo acontecer lá. Pois né? E é complicado também, né, doutor? Porque é uma área médica, né? A gente está falando de crianças, nesse caso, pais que muitas vezes, né, precisam saber o que estão fazendo, vir da melhor maneira possível, saber que podem ter intercorrências, como o senhor disse. Então, é bem importante lidar com isso com a maior seriedade possível. E eu queria agora deixar as considerações finais que o senhor quiser trazer com relação à nossa conversa ou algum outro assunto que a gente ainda não tocou. Uma coisa que eu quero agregar é, como eu falei, da questão de transparência. Tá? O que os russos faziam de ganhar dinheiro em todo tipo de serviço, no nosso
programa, nós temos a informação que é dada ao paciente para o paciente poder se preparar para a vinda. E alguns serviços auxiliares são dados aos pacientes como contatos, se o paciente precisar, mas não, primeiramente, não de forma de direcionar o paciente ao uso daquele serviço. Só porque às vezes o paciente não tem um contato de um agente que aluga apartamentos. Tá? Um corretor? Corretor, coisa assim. não tem um contato de corretor. Inclusive, a corretora que nós temos lá como contato, ela é a avó de um paciente meu lá. Ela é ótima pessoa. Que legal. Muito, muito gente boa. Então, ela que, quando o paciente quer ligar para ela, ela ajuda o paciente a conseguir um local para ficar. Tá? Mas eu deixei bem claro, desde o início, com todo mundo que chegou a mim, querendo que eu vendesse o serviço deles para eles, que eu falasse o serviço deles para os meus pacientes, me oferecendo propina, 5%, 10%, o que seja. Eu falei, eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero o dinheiro de outro serviço. Eu quero que, se eu contratei o teu serviço, se eu recomendei o teu serviço, não contratei, mas se eu recomendei o teu serviço, eu estou recomendando o seu serviço por confiar no seu serviço e você aí tem uma responsabilidade de prestar bom serviço ao meu paciente para refletir positivamente no que eu faço. Que é uma experiência completa, né, doutor? De modo geral. A pessoa tem que se sentir bem nesse período que vai ficar lá também, né? Exatamente. E infelizmente, aconteceu com uma corretora latina uma vez que a pessoa, por mais que foi referida para nós, ela acabou sendo uma charlatona, tá? Entendi. E aprontou, tá? Mas foi uma vez só. Sim. Por isso que eu gosto de referir gente que eu conheço bem. Claro. Então, quem está lá, sendo de referência, está lá há anos. E tem um histórico. Entende? E eu confio. E, como eu disse, eu recuso receber propina de qualquer tipo de serviço, porque eu quero que o paciente sinta que eu estou realmente cuidando deles com foco na qualidade do serviço e o que é o melhor para a criança. Com certeza. Entende? Bom, eu queria agradecer, doutor, sua participação aqui conosco, doutor Vladimir Lorentz. Além do doutor ter passado o site e todas as informações que, né, quem porventura tiver interesse em acompanhar, de conhecer o projeto Ser Mamãe, por meio do site que o doutor disse, a gente também tem o @pediatra de Miami, né, que é o Instagram, então é mais fácil o contato, só dá uma olhadinha lá, já tem o contato do doutor. E muito bem, esse foi mais um IC Podcast. Agradeço imensamente a sua participação aqui conosco. Te recomendo a seguir o Investigação Criminal em todas as redes sociais, assim como também o Dr. Vladimir, como te passei o @ dele, @pediatra de Miami. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá.